Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Nós vamos ler todos os versos que compõem este salmo, salmo de número 8. Diz assim a palavra: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tua glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Louvado seja Deus por esta palavra. Final de semana passado, ainda em férias, eu estive pregando na Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Rio de Janeiro, do queridíssimo pastor Paulo Brito, que eu já conhecia, e daquele que se tornou também um querido amigo, pastor Eduardo Carpenter, que acabou nos ciceroneando em todo o período em que estivemos lá, eu e Cristiane. No domingo à tarde, pastor Eduardo nos levou para um passeio, porque muito difícil você ir a uma cidade como o Rio de Janeiro e não conhecer os lugares mais famosos, os mais badalados. Eu havia estado no Rio de Janeiro uma única vez, por volta dos 15 anos, com meu pai, mas foi tudo muito rápido. Nós fomos num dia, voltamos no outro, ele foi a trabalho. E é claro que deu tempo daquele passeio no bondinho do Pão de Açúcar e aquela visita ao Corcovado. Mas dessa vez nós fomos no Aterro do Flamengo, nós fomos em Niterói, de onde pudemos ver a Baía da Guanabara de forma privilegiada, passamos em frente a vários prédios históricos. Mas quando o pastor Eduardo perguntou se eu queria ver alguma coisa, eu disse: eu quero ver Copacabana. Ah, você não quer ver o templo da igreja? Não, quero ver a igreja não. Quero ver Copacabana. Ah, mas tem aqui onde morou o primeiro missionário. Não quero ver casa de ninguém. Quero ver Copacabana. Cristiane, que tanto você quer ver em Copacabana? Eu disse: areia. Sou apaixonado por praia. E sempre ouvi falar da extensão de areia. Queria ver. Não queria passar pelo Rio de novo e não ver a praia. E Copacabana estava próxima. Vamos até lá. Pastor Eduardo disse: olha, o trânsito deve estar complicado, mas vamos fazer um esforço. E fomos. De fato, o trânsito estava complicado e ainda havia um policiamento especial em razão de uma autoridade internacional que estava chegando num hotel dali, mas ainda assim deu para nós passearmos ali pela orla. Na volta, tentando voltar para a igreja onde eu estava hospedado, o trânsito parou um pouco. E não só na via onde nós estávamos, mas sobretudo numa via lateral, que fluía para a mesma direção, mas que estava mais complicada por causa do policiamento e do hotel. E entre a via em que nós estávamos e a via lateral, havia uma dessas agulhas de acesso, como há aqui nas nossas binárias. E ao lado da janela onde eu estava no lugar do carona, um táxi parado naquela agulha tentando entrar na via lateral. E os motoristas que nos levaram em algum lugar nessa nossa estada por lá já tinham nos dito que o trânsito no Rio de Janeiro é muito difícil. E de fato é caótico.
Trânsito no Rio de Janeiro é uma daquelas coisas que nos confirmam que o diabo existe mesmo. É terra de ninguém respeita nada, principalmente naquele centrão, é muito complicado, mesmo no final de semana. E os motoristas sempre diziam, se você não puser o seu carro, ninguém deixa você passar. E eu fiquei pensando como a gente reclama do trânsito de Maringá, às vezes, você que acha o trânsito de Maringá difícil, não vá para lá. É muito pior. E aí esse taxista então estava querendo passar, mas havia uma Zafira cujo motorista estava decidido a não deixá-lo passar. Então ele forçou a passagem, o motorista da Zafira foi um pouco mais para frente. Ele forçou a passagem, o motorista foi um pouco mais para frente, abriu a janela e começou a dizer coisas, eu não ouvia direito, talvez deva ser, irmão, tenha paciência, calma. E aí o taxista também abriu a janela e, irmão, se você me deixar passar, Deus te recompensará. Eu não ouvia direito, mas era mais ou menos isso, só que gritando. E aí o táxi então forçou mais um pouco, embicou, quase que batendo no carro do sujeito, e o sujeito não contente foi mais para frente, o taxista forçou, pois o sujeito bateu o carro dele no da frente, que não tinha nada a ver com a história, mas socou o carro da frente. E aí o motorista do carro da frente desceu do carro, foi lá olhar para ver o estrago na traseira dele. Nós já tínhamos conseguido andar um tanto mais porque a nossa via estava melhor. Eu olhava para trás nesse instante e o pastor Eduardo disse assim, vai sair briga. Isso se não sair tiro. E a Cristiane, que já não estava gostando nada do passeio, disse, vamos embora então. E nós fomos embora. Não vimos mais nada. Eu confesso que eu fiquei pensando na sequência nessa cena bizarra. Por que foi uma cena bizarra? Uma situação que se resolveria com 1 minuto de gentileza e paciência, e todo mundo teria ido embora tranquilamente. Foi uma cena infeliz de uma cidade que já transpira impaciência e intolerância. Os grandes centros urbanos se transformaram em palcos de disputas acirradas pelos poucos espaços que são oferecidos. E eu tentei entender o significado de tudo isso. E me ocorreu que, dentre outras razões, eu não sei como foi o dia daqueles homens. Não sei por que eles estavam à flor da pele, mas, independentemente disso, me ocorreu que nós vivemos dias de um absoluto desencanto em relação ao nosso próximo. Ele não é exatamente o nosso próximo, ele é uma ameaça, ele é um problema, ele é um prejuízo para nós. Eu tenho convicção que no pano de fundo da mente, do pensamento daquele taxista estava o seguinte, se eu não forçar a minha entrada, ninguém vai me deixar entrar. Se eu for esperar a boa vontade de um ser vivo, eu vou morrer plantado aqui. E alguma coisa muito semelhante estava na cabeça do motorista da Zafira. Se eu deixar todo mundo que quer entrar na minha frente entrar, eu vou ficar parado aqui e nunca mais saio. Porque o outro, a partir de agora, é um oportunista de plantão. Alguém que só aparece na minha vida para tomar o meu espaço, tirar o que é meu, me jogar para trás, me prejudicar e me fazer perder tempo. O outro é um prejuízo, o outro é uma desgraça, o outro é uma droga de um impedimento para que eu faça o que eu tenho vontade de fazer. É um desencanto generalizado. O próximo não é próximo, o próximo é inimigo, é adversário. O próximo existe para me infernizar e eu tenho que me municiar de elementos para que ele não consiga o seu intento. Daí vem os rótulos que nós temos quase que definidos na nossa cabeça. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, político é tudo ladrão, pastor é tudo ladrão, igreja evangélica é tudo para tomar dinheiro da gente, católico é tudo idólatra, cultura afro-brasileira é tudo macumbaria. São rótulos que foram incrustados na nossa maneira de pensar como mecanismos de defesa
para nós recebermos a chegada do outro já com uma série de ressalvas e, se bobear, pedras na mão. Um desencanto com a vida humana, um desencanto em relação ao outro ser humano. E aí me ocorreu também que esse desencanto tem algumas origens que eu fiquei tentando identificar. Primeira origem que me veio à mente, eu chamei de origem histórica. E ela remonta à modernidade e ao fiasco do projeto da modernidade. Você sabe que a reforma protestante eclodiu não só como um movimento religioso, mas como um movimento de libertação em relação à religião. E foi a partir da reforma que a ciência se desprendeu da religião, que as academias começaram a conquistar liberdade e outras surgiram. A ciência começou a se desenvolver, a tecnologia começou a se desenvolver, o pensamento se desenvolveu e o ápice da modernidade veio com o chamado positivismo, de gente como Augusto Comte, que tinha uma máxima que para nós brasileiros é muito familiar, pois ela está na nossa bandeira nacional: ordem e progresso. A ideia de que o ser humano, ordenando a sua própria vida e exercendo plenamente as suas faculdades racionais, chegaria ao progresso, à prosperidade e à felicidade. Ninguém poderia conter esse ser humano pleno de si mesmo. O ser humano no centro do universo. Immanuel Kant. O ateísmo histórico de Nietzsche, Freud, Feuerbach, todos esses pensadores cujos nomes nós conhecemos e que centralizaram o ser humano como agente da sua própria história e potencialmente pleno para ser absolutamente feliz. Até que chega a primeira metade do século passado e a humanidade é surpreendida pelo deflagrar de 2 grandes guerras mundiais. E tudo que esse ser humano desenvolveu ao longo dessa história serviu para nos matarmos uns aos outros. O ser humano começou a ver-se como monstro. Dizem que Santos Dumont suicidou quando viu aviões sendo usados para despejar bombas sobre inocentes. O ser humano como monstro. Aí está uma origem do desencanto. Nós não valemos a pena, não. Porque tudo que nós construímos, cedo ou tarde, nós usamos para a nossa própria destruição. Segunda origem do desencanto, que me veio à mente, eu chamei de origem empírica, ou seja, da nossa experiência pessoal. Porque me ocorreu que muitos de nós temos motivos de sobra para desacreditar o ser humano. Quem aqui nunca foi traído? Quem aqui nunca foi passado para trás? Quem aqui nunca ofereceu a mão e teve o braço arrancado? Você cansou de ajudar alguém que depois apunhalou você pelas costas. Você deu oportunidade para as pessoas e elas agora falam mal de você ou até tentam tomar o que é seu. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo ao meu alcance e essa pessoa não vale nada. Você cansa de ajudar, você cansa de oferecer aquilo que você tem de melhor, você cansa de liderar. Liderado é um problema. Quantos líderes aqui de grupos, de células, de ministério já estão pensando em entregar tudo porque não aguentam mais, parece que não vale a pena, ninguém muda. O sujeito sempre foi bom, mas ele tomou tanto golpe que hoje ele não tem o carinho nem da mulher dele, porque a mulher dele diz assim: você não é bom, você é burro. As pessoas fazem de você gato e sapato. Você quer ajudar todo mundo, aí o que você ganha. Você tem que ser mais esperto, você é ingênuo. Você acha que está ajudando e a pessoa está te armando uma situação para pegar você. Quantos aqui já não ouviram isso de alguém perto, próximo? As nossas experiências também nos desencantam em relação ao outro. Quer saber? Ninguém quer nada com nada, não. Todo mundo só quer aproveitar rótulos, frases, expressões que a gente traz com a gente. E tem uma terceira origem do nosso desencanto, que eu vou chamar aqui de origem filosófica.
Tem a origem histórica, a empírica e a filosófica. A filosófica é quando a gente para pensar. Quando a gente para pensar, o desencanto só aumenta. Porque aí a gente olha para a vida, para a natureza, para o céu, para o universo, para a vastidão de tudo que nos cerca, e a gente se pergunta, quem a gente é? Quem sou eu? Quem é você nessa vastidão? 7 bilhões de pessoas nesse mundo, um formigueiro. Um formigueiro. Qual é o valor do ser humano? Passa rápido. O próprio profeta Isaías disse, o ser humano é como a flor da erva. Nasce, seca, o vento leva e acabou. E esse tipo de desencanto quase tomou o salmista. Porque o salmista do Salmo 8 quase se viu vítima desse tipo de desencanto. Quando a gente para pensar e se pergunta o que é o homem. Ele diz no Salmo, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem? Qual é o valor do homem? Para que ele serve? O salmista quase desencantou-se só por observar a vida. Mas eu digo quase desencantou-se, porque logo o seu salmo se transforma num hino da dignidade do homem. Porque o salmista não se deixou aprisionar nem pela sua visão da história, nem pela sua visão dos relacionamentos, nem pela sua visão da vida. O salmista olhou para Deus. Quando o salmista olha para Deus, tudo muda. Por isso que as duas frases que começam e terminam esse salmo, na verdade, são a mesma. Ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. O salmista estava olhando para Deus. E quando o salmista olhou para Deus, o valor do ser humano ganhou um novo colorido diante dele. E por quê? Já que deveria ser o contrário. Se eu olho para a história, o ser humano não presta. Se eu olho ao meu redor, o ser humano não presta. Se eu olho para a vida, o ser humano não é nada. Em tese, se eu olhar para Deus, aí que é a pá de cal. Aí que é a pá de cal sobre o ser humano. Compará-lo com Deus, aí que ele não vale nada mesmo. Mas não. Porque a primeira percepção que você tem quando olha para Deus é que Deus olha para você. E aí a pergunta não é mais o que é que eu vejo quando olho para Deus e que conclusões eu chego à medida em que olho para Deus. Não é mais essa a pergunta. A pergunta é, o que é que será que Deus vê quando olha para mim? Porque é assim, quando eu olho para alguém e esse alguém está olhando para mim, a primeira pergunta que nasce no meu coração não é quem é essa pessoa que eu estou vendo, mas é o que ela vê quando me olha. Tem até uma música do Fernando Anitelli chamada Nosso Pequeno Castelo, em que há uma frase onde ele diz assim, não olhe agora, estou olhando para você. Sabe quando você percebe no seu campo visual, na lateral, que é o que tudo indica, alguém está olhando na sua direção? Aí você resolve olhar, e quando você resolve olhar, os olhares se cruzam. A partir daí você pode fazer qualquer coisa, você pode fingir que não viu e seguir olhando e disfarçar. Você pode dar um sorriso, mas você não pode mais negar que essa pessoa viu você. Você viu que ela via você. E aí você se pergunta o que é que será que ela está olhando. Sabe como quando você conversa? Já conversou com gente que ao invés de olhar nos seus olhos, olha no seu cabelo? Você está conversando com a pessoa e ela fica olhando no seu cabelo. Não vai demorar muito, você vai fazer assim, ó. Ou você está conversando com a pessoa, ela olha nos seus olhos, mas de repente ela faz assim, ó. E aí você não sabe se isso é um código para informar você que alguma coisa está errada com você. Não vai demorar muito, você também vai fazer isso. As mulheres não gostam de ser vistas antes de estarem prontas para ser vistas. Porque a ideia é, o que é que será que essa pessoa que me olha vê? Então eu diria, parafraseando o Anitelli, não olhe agora, Deus está olhando para você. O que é que será que ele está vendo? Quando o salmista olha para Deus e descobre-se nesse olhar de Deus, ele começa a ter
descobertas maravilhosas. Porque esse Deus que nos vê é, em primeiro lugar, o Deus que nos criou. Ele é o Deus que está por trás da nossa existência, que é o homem. E a resposta é: pouco menor do que os seres celestiais o fizeste, o Senhor o fez. Essa tradução não é fácil. Abrindo um parêntese aqui, a minha versão, por exemplo, diz: pouco menor do que os seres celestiais o fizeste. Algumas traduções dizem pouco menor do que os anjos o fizeste. E algumas ainda dizem pouco menor do que Deus o fizeste. É uma tradução difícil dessa frase. Mas se nós juntarmos todas as possibilidades de tradução, a ideia será mais ou menos a seguinte: tirando o que há num mundo espiritual que a gente não conhece plenamente, e olhando apenas para o que está ao nosso redor e para a criação, o ser humano não é nada diante de tudo isso. O ser humano é a glória de tudo isso, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus, mas não de qualquer jeito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é um acidente de percurso, você não é um erro da natureza, você não é um despropósito, muito pelo contrário, você foi criado por Deus com um propósito muito bem estabelecido: ser imagem e semelhança dele e brilhar com a luz dele nessa vida. Tudo o Senhor colocou debaixo desse ser humano que ele criou. Olha que coisa linda. Fizeste com que ele tivesse domínio sobre tudo, tudo puseste debaixo dos seus pés. Os animais, a natureza, tudo. O ser humano é a glória da criação, Deus o fez com um propósito. Se Deus nos fez com um propósito, nós temos valor para ele. Se Deus nos fez com um propósito, nós podemos servi-lo. Não importa se hoje nós estamos vivendo esse propósito, porque pode ser que não. Agora, o fato de você não viver o propósito não significa que você não tenha. O fato de eu não usar um utensílio de acordo com o propósito pelo qual ele foi criado não anula o propósito pelo qual ele foi criado. Se eu uso errado, se eu não uso, ou se eu uso para outra coisa, não importa, ele foi criado para isso. E se ele for usado para isso, ele será muito bem usado, porque esse é o propósito. O que eu preciso quando olho para o ser humano é entender que Deus intencionou que ele estivesse aqui. Quando eu olho para você sentado aqui, quando você olha para mim, quando nós olhamos uns para os outros, a primeira convicção que nós precisamos ter é que Deus nos desejou. Deus desejou a sua existência. Você pode estar se sentindo a pessoa mais esquecida, desamparada, injustiçada da face da terra. Deus intencionou a sua existência, ele decidiu a sua existência e para ele você tem muito valor. Não importa quão desencantado você esteja com a humanidade, Deus criou o ser humano com um propósito e o ser humano tem valor para Deus. Mas o salmista vai mais longe. E a segunda declaração que o salmista faz e que me chama a atenção nesse salmo é a respeito das crianças. Da boca das crianças e dos recém-nascidos, o Senhor tira força para fazer calar ou envergonhar o adversário que busca vingança. A segunda percepção que o salmista tem é que o ser humano não tem só um propósito, ele tem um potencial de ser um adorador. E esse potencial é tão latente que até uma criança recém-nascida pode expressá-lo. Porque o que é uma criança recém-nascida, senão alguém que não atingiu ainda nenhum mérito, nenhuma conquista, nenhum poder, nenhuma fama, nenhum resultado, nenhum empreendimento, nenhuma glória? Recém-nascido é o símbolo da absoluta dependência, pois de um recém-nascido, Deus tira força. Jesus retomou esse versículo do Salmo 8 dizendo: é da boca dos pequeninos e dos que mamam no peito que ele extrai o perfeito louvor. Isso significa que se um recém-nascido que não tem nada para oferecer é um adorador de quem Deus tira força, qualquer um de nós aqui podemos ser adoradores, cheios da força, da graça, do poder e da alegria que vem de Deus.
Qualquer um de nós. Significa que Deus ainda está disposto a investir na nossa vida. Porque a criança também tem esse detalhe. Aliás, a frase que eu vou dizer não é minha e não é nem do universo cristão, ela é de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi disse que toda vez que nasce uma criança, esse nascimento significa que Deus ainda acredita na humanidade. Porque o raciocínio é o seguinte: se você não quer mais alguma coisa, você estanca, você para, você interrompe, você não quer mais dinheiro, você para de trabalhar. Você não quer mais cantar, você para de ligar o som. Você não quer mais alguma coisa, você vai na fonte disso e interrompe. Se você tiver poder para isso, você faz. Você interrompe. Se você está cansado de algo, você interrompe isso. Se Deus estivesse cansado da humanidade, ele interromperia. Acabou, fim. Mas não. Ele abençoa. Estão aí seus filhos. Está aí a vida. Cada criança que nasce é uma declaração de que Deus está abençoando a vida. Porque ela não nasceria se Deus não abençoasse. Agora, quando você olha para uma criança, também tem um outro lado, que é a sensação de que essa criança está condenada a um mundo complicado. Quando eu vejo as crianças, principalmente as recém-nascidas, o meu coração sofre de um duplo sentimento. De um lado, aquela alegria, que legal, mais uma criança, parabéns papai, parabéns mamãe. Mas de outro, aquele pensamento, meu Deus, em que mundo essa criança vai crescer? Você que é vovô, vovó, às vezes não pensa isso do seu netinho. Que mundo que ele vai crescer? A pessoa está grávida. Estou grávida. Por fora eu digo parabéns, por dentro eu digo louca. Ainda mais eu. Porque essa visão do desencanto gera a sensação de que ela está entrando num ringue, numa arena, onde todos estarão voltados contra ela. Ter filho num mundo cão como esse, alguns podem dizer, é uma insanidade. Que mundo essas crianças vão encontrar? Contudo, quando você tira o olho do terreno e põe o olho no céu, e vê o quanto Deus tira a força de quem não tem nem como se defender, você diz, não é o meu filho que está sendo entregue ao mundo cão, é o mundo que está recebendo meu filho para ser bênção nessa vida, porque Deus há de usá-lo para a sua glória, aleluia. Meu filho veio para ser bênção nessa vida, essa criança vai ser bênção na sua geração, o Espírito Santo vai usar essa vida, eu vou profetizar nessa vida, porque ela há de ser um instrumento para a glória de Deus. Se Deus tira assim força de um recém-nascido, o que não vai tirar de nós a cada dia da nossa vida? Plenitude. Se João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre materno, isso significa que nós não precisamos ter feito nada de meritório para também desfrutarmos do privilégio de sermos cheios do Espírito. Basta que retiremos todas as resistências, porque se há uma diferença entre o recém-nascido e nós, é que o recém-nascido não tem nenhuma resistência. Nós colecionamos resistências ao longo da vida e nos tornamos adultos profundamente resistentes ao que Deus quer fazer na nossa história. Deixe as resistências caírem hoje. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. E aí a terceira percepção que o salmista tem é a de que somos todos iguais, porque a pergunta dele não é o que é aquele homem para que dele te lembres, mas é o que é o homem, porque não há diferença entre homens, mulheres, jovens, idosos. A humanidade a um só tempo, todos nós juntos somos iguais. E Deus se importa com cada um de nós, porque a pergunta é, o que é o homem para que com ele te importes? O salmista com essa pergunta está fazendo um reconhecimento. Deus se importa. Eu posso não entender por quê, mas ele se importa. Meu irmão, minha irmã, Deus se importa com você. E aí quando nós vamos para Jesus, essas descobertas ganham desdobramentos extraordinários. Porque primeiro, Jesus ensinou isso. Jesus ensinou sobre o valor da vida humana. Jesus ensinou sobre como nós devemos valorizar a vida humana.
Jesus ensinou sobre como a nossa vida deve estar a serviço da vida humana. Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo que você quer que alguém faça por você, faça primeiro por essa pessoa. Porque essa é a lei, essa é a profecia. Jesus ensinou que a vida tem valor, que o outro tem valor. Não importa quantas razões eu tenha para estar desapontado e desencantado com ele. Se eu olho para Deus, eu olho para o outro com o coração aberto de novo. Mas Jesus não apenas ensinou isso, Jesus viveu isso. Jesus viveu essa verdade, investindo em gente que não merecia antes e não mereceu depois. Quantas pessoas Jesus curou que não voltaram para dar glória a Deus? Quantos endemoniados ele libertou que ficaram endemoniados de novo? Ou por que razão ele teria dito, olha, quando um espírito sai de uma pessoa, ele peregrina. Se ele volta e encontra a casa vazia, ele entra de novo e traz mais 7 com ele. Por que Jesus disse isso? Porque isso acontecia. O sujeito fica liberto e depois fica pior. Mas acima de tudo, Jesus morreu por isso. Porque Jesus é a maior prova de que a humanidade tem valor para Deus. Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por gente como eu e você. Que direito nós temos de olhar para o outro como ameaça, como risco, ou de nos cansarmos dele? Jesus morreu por nós. E não bastasse tudo isso, ele ainda nos deu o seu Espírito Santo. Porque não importa quão baixo você tenha chegado nessa vida, não importa o quanto você pense mal de você, quando Deus olha para você, ele ainda considera que você pode ser a habitação do Espírito dele. Você acha que não serve para nada, Deus olha para você e você serve para ser a habitação do Espírito Santo. Você já foi visitar uma casa para comprar ou para alugar e você disse, essa casa não serve para mim, porque ela é tão ruim de acordo com os seus critérios que não dá? Pois não importa quão ruim você se ache como casa, o Espírito Santo está disposto a morar em você, aleluia por isso, e fazer da sua vida algo totalmente novo. Está desanimado, desencantado, desistindo de você ou de pessoas que estão ao seu redor? Talvez hoje o Senhor queira que você repense isso. E eu queria orar com você. Vamos fechar os olhos por um instante? Damos-te graças, Pai. Graças, graças e graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua bondade, generosidade, amor, a tua disposição em nos ensinar pela palavra. Quantas coisas lindas estão presentes na tua palavra, quanta riqueza, como o salmista disse, a tua palavra é muito mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro fino, e é muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. É uma palavra que orienta, que exorta, que incentiva, que corrige, que abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te pedimos, Pai, que nos dês a coragem necessária para vivermos de acordo com o que ouvimos, para tributarmos a Ti a glória que é devida ao Teu nome e nos deixarmos moldar pelas verdades do reino e pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.